Quando foi a última vez que você parou para olhar para o céu? Não só passou os olhos, mas olhou de verdade, como quem procura algo, como quem espera uma resposta, como quem tem um coração inquieto e carrega perguntas que nem sempre tem coragem de fazer em voz alta. Porque é exatamente ali, onde a imensidão azul se rasga com tons que mudam a cada hora, que o Criador fala, mas não com palavras. O salmista Davi começa esse salmo com uma afirmação que não apenas descreve, mas quase sacode a alma. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Isso não é poesia solta. É um grito silencioso do eterno, uma linguagem que não depende de língua, sotaque ou cultura. O céu, esse teto aberto sobre nossas cabeças, é um púlpito sagrado onde Deus prega diariamente, mesmo quando ninguém está ouvindo. É curioso pensar nisso, porque vivemos num mundo onde o barulho é constante, notícias, vozes, notificações. É fácil imaginar que Deus só fala nas igrejas, nas pregações, nos textos sagrados. Mas Davi está dizendo que há uma pregação que nunca para, que não precisa de microfone, nem de palco, nem de culto. Todos os dias, a cada amanhecer, o céu está nos dizendo algo. Ele nos acorda com cores, nos abraça com nuvens, nos espanta com tempestades. E tudo isso é linguagem, tudo isso é mensagem. Tudo isso é Deus dizendo, eu estou aqui. Mesmo que você se sinta sozinho, mesmo que o silêncio da madrugada grite mais do que suas forças conseguem suportar, mesmo que pareça que ninguém te escuta, o céu escuta, o céu vê e o céu responde à sua maneira. Davi vai mais fundo. Ele diz que um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Isso significa que existe uma continuidade nessa pregação celestial, um ciclo divino. Como se cada manhã entregasse um bilhete para a próxima, cada noite passasse um recado para a seguinte. Uma sequência infinita de revelações que atravessam as estações, os calendários e até as gerações. O céu que Davi viu é o mesmo que você vê. A pregação que tocou o coração dele também é oferecida ao seu. E essa mensagem não tem voz. Não há fala, nem palavras, nem se ouve a sua voz. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Olha a beleza disso. Uma silêncio de palavras que comunica mais do que qualquer sermão humano conseguiria. Porque Deus, antes de ser ouvido, quer ser percebido. Ele quer ser sentido. Imagine agora uma alma cansada, um coração ferido, alguém que caminhou até o limite da dor e pensou em desistir. Essa pessoa levanta os olhos, sem querer, talvez por impulso, e vê um céu aberto, sem nuvens, um azul tão limpo que parece novo. Naquele instante, ela sente algo, uma paz que não se explica, um calor que não vem do sol, uma presença que não tem rosto, mas é real. É disso que Davi está falando, de um Deus que se revela sem precisar se apresentar, de uma glória que se derrama sobre nós sem pedir licença, de uma criação que canta sem melodia, mas ainda assim transforma tudo ao redor. É importante entender que esse céu não é só bonito, ele é intencional. Ele foi desenhado, ele tem propósito. Cada cor, cada estrela, cada raio de luz que atravessa a manhã foi orquestrado para anunciar a glória de um Deus que não se esconde. Um Deus que quer ser visto, sentido e amado. Quando olhamos para o céu com olhos espirituais, entendemos que ele é mais do que um pano de fundo para o nosso dia. Ele é uma tela viva, pintada pelo próprio Criador. Uma mensagem constante para lembrar que mesmo quando tudo parece fora de ordem, existe um Deus acima de tudo. E Ele está no controle. Mas essa mensagem só é captada por corações atentos, porque o céu fala, mas não grita. Ele sussurra com beleza, ele encanta com grandeza, ele convence com sutileza.
Por isso a oração começa aqui, com um pedido de olhos despertos, de espírito sensível, de coração quebrantado para perceber a glória de Deus, mesmo nas coisas simples, mesmo nas rotinas, mesmo na dor. Porque quando conseguimos enxergar a mão de Deus nas nuvens, também conseguimos perceber o amor dele nas nossas lutas. Quando vemos o céu como púlpito, também conseguimos ver o nosso dia como uma chance de adorar. E se os céus estão constantemente proclamando o que estão dizendo sobre mim, o que estão revelando sobre a minha história, o que Deus está tentando me mostrar nesse exato momento em que meus olhos talvez estejam mais voltados para dentro do que para cima. O que está sendo dito pelo vento que toca o rosto, pela chuva que cai sem ser convidada, pela noite que chega mais cedo do que o esperado. É nesse tipo de silêncio que a alma aprende a ouvir, mas há mais. Porque o salmo não se limita ao céu. Ele começa ali, sim, na imensidão visível que encanta o olhar e sacode o espírito, mas depois ele muda de direção. Ele nos leva para outro lugar, mais íntimo, mais profundo, um lugar onde a voz de Deus não apenas nos cerca por fora, mas começa a nos transformar por dentro. Porque se os céus falam com beleza, a palavra de Deus fala com verdade. Se o céu nos fascina com grandiosidade, a Escritura nos alcança com precisão. E é exatamente para essa transição que vamos agora. Não basta apenas ouvir a voz dos céus, porque o céu nos aponta para Deus, mas é a palavra que nos revela quem Ele realmente é. A mesma voz que pinta o firmamento com tons de glória é a voz que escreveu, com precisão eterna, o que chamamos de Escrituras. Davi sabia disso. Ele era sensível ao espetáculo do alto, mas também era rendido ao peso do que vinha do alto. E é por isso que logo depois de falar sobre a grandeza dos céus, ele mergulha numa declaração poderosa. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Aqui, ele troca a imensidão das nuvens pelo sussurro das letras. Ele passa do púlpito do céu para o altar da palavra, porque há uma diferença entre ser tocado e ser transformado, e é a palavra que transforma. Perceba a escolha de palavras: perfeita, não parcial, não fragmentada, não sujeita a revisões ou a modismos. A palavra de Deus é perfeita porque não erra, não falha, não muda. E é justamente essa perfeição que tem o poder de restaurar a alma. Não de consertar superficialmente, não de disfarçar os cacos com maquiagem espiritual, mas de restaurar, voltar à origem, reconstruir o que foi destruído, curar o que o tempo, os traumas e as escolhas erradas despedaçaram por dentro. Isso significa que diante dessa palavra, não importa o nível do estrago, nem a profundidade da dor, nem a gravidade das falhas, há restauração disponível. Davi continua: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha que contraste divino. Sabedoria não é privilégio dos eruditos, não é prêmio de quem coleciona diplomas ou domina línguas antigas. A sabedoria que vem de Deus se revela aos simples, aos que dobram os joelhos, aos que não têm vergonha de dizer eu não sei, mas que têm fé o bastante para dizer Senhor, me ensina. A fidelidade do testemunho de Deus não está apenas na informação que Ele nos dá, mas na segurança de que Ele não mente, não engana, não abandona. Quando Ele diz, é. Quando Ele promete, cumpre. Quando Ele exorta, é por amor. Quando Ele corrige, é para salvar. E então Davi prossegue: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Você percebe o poder disso? Em um mundo onde as direções são confusas, onde cada um cria a sua própria moral, onde a verdade é moldada ao gosto do freguês, os preceitos do Senhor são retos. Eles não dobram, eles não oscilam. E é justamente essa retidão que traz alegria ao coração. Porque há paz em saber por onde andar. Há alívio em caminhar por uma estrada que tem sinais claros.
A palavra de Deus não deixa o ser humano perdido. Ela guia, ela aponta o caminho. E ao contrário do que muitos pensam, ela não oprime, ela liberta. Porque a obediência aos mandamentos de Deus não é uma prisão, é um voo seguro, pleno, cheio de sentido. E é nesse voo que o coração encontra uma alegria que o mundo jamais conseguirá fabricar. Davi também diz: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Aqui ele toca numa metáfora linda, porque os olhos não são apenas janelas do corpo. Eles são espelhos da alma. Quando os olhos estão apagados, a tristeza aprofunda. Quando os olhos se tornam opacos, é sinal de que a esperança foi ferida. Mas o mandamento do Senhor, por ser puro, ou seja, sem mistura, sem contaminação, sem veneno, ele tem o poder de iluminar. Tira o véu, dissipa a escuridão, reacende o brilho que a dor apagou. Isso quer dizer que a palavra de Deus não apenas instrui, ela ressuscita a visão. Ela devolve perspectiva. Ela dá novos olhos para velhas feridas. Ela mostra que ainda há algo além do que estamos vendo. E quando enxergamos com os olhos que a palavra ilumina, enxergamos com fé. Depois ele afirma: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Aqui Davi nos lembra que o relacionamento com Deus não é baseado em medo paralisante, mas em reverência profunda. O temor aqui é aquela consciência constante de que estamos diante de algo, ou melhor, de alguém infinitamente maior do que nós. É aquela sensação de pequenez santa que não nos diminui, mas nos protege do orgulho. É o tipo de temor que limpa, que lava, que arranca os excessos do ego. E esse temor não passa, ele é eterno. Porque o respeito diante de Deus nunca sai de moda. A humildade diante do Senhor é uma marca que o tempo não apaga. Davi segue: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Esse versículo é como uma âncora. Ele nos lembra que tudo o que Deus faz, tudo o que Ele permite, tudo o que Ele julga é verdadeiro e justo. E isso, em tempos de injustiças gritantes, é uma rocha para a alma. Saber que existe um Deus que vê tudo, que julga com justiça, que não favorece os poderosos, que não ignora os humildes, que não se deixa corromper, isso dá descanso, porque, ainda que tudo aqui embaixo seja distorcido, lá do alto vem um juízo que é limpo, reto, verdadeiro. E então Davi chega ao ápice da sua admiração. Mais desejáveis são do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Aqui ele nos dá uma imagem de valor e prazer. A palavra de Deus é mais valiosa do que qualquer riqueza e mais prazerosa do que qualquer sabor. Ela é tesouro e banquete, é sustento e deleite, é segurança e alegria. E quando alguém entende isso, tudo muda. A oração muda, as prioridades mudam, a forma de lidar com a vida muda. Porque quando a alma se alimenta da palavra, ela encontra um sabor que o mundo não consegue imitar. E assim como o céu falava sem palavras, a Escritura agora fala com precisão. Ela nos guia, nos limpa, nos restaura. Mas ainda há um detalhe, uma área que Davi vai tocar com muita sensibilidade. Porque não basta apenas admirar a palavra, é preciso deixá-la entrar nas áreas mais ocultas da alma. E é exatamente sobre isso que ele vai falar a seguir. Há um lugar onde nem o céu consegue alcançar, onde nem o som das estrelas pode entrar. Um território que só a palavra de Deus é capaz de invadir. Um espaço secreto, íntimo, guardado por trancas que ninguém enxerga. Davi sabia disso. Ele conhecia a beleza das nuvens, a sabedoria da criação, a pureza dos mandamentos, mas também conhecia a escuridão que morava dentro dele. Por isso, no Salmo 19, depois de exaltar a grandiosidade do céu e a perfeição da palavra, ele faz uma pergunta que ecoa até hoje, rasgando camadas de orgulho e máscaras humanas. Quem há que possa discernir as próprias faltas?
Essa pergunta não exige resposta. Ela exige rendição. Davi está dizendo o que muitos têm medo de admitir. Existem erros que cometemos sem perceber. Faltas que habitam nosso comportamento como sombras em um quarto mal iluminado. Desvios de alma que se escondem atrás de boas intenções. Palavras que machucam sem querer. Julgamentos apressados que não verbalizamos, mas carregamos no olhar. Sentimentos que plantamos no coração e fingimos que são normais. Davi está confessando que há pecados em nós que são invisíveis aos nossos próprios olhos. E isso não é apenas sobre falhas de caráter, é sobre as rachaduras profundas da alma que só Deus vê. Absolve-me das que me são ocultas. Essa oração não é só um pedido, é um clamor por libertação. Davi reconhece que precisa de algo que ultrapasse a sua própria consciência. Porque a verdade é que, muitas vezes, nós mesmos somos os piores juízes da nossa alma. Minimizamos o que deveria ser arrancado pela raiz. Normalizamos o que nos afasta de Deus. Criamos justificativas emocionais, racionais, espirituais. E com isso, vamos empilhando sujeiras não confessadas dentro de um coração que, aos poucos, vai endurecendo. E quando o coração endurece, a palavra não penetra, a luz não entra. O céu parece distante, mas Davi não para nas faltas ocultas. Ele vai mais fundo. Ele diz: também da soberba guarda o teu servo para que ela não me domine. Aqui está o ponto cego da fé de muitos, a soberba, a raiz sutil que cresce onde menos se espera. O orgulho espiritual que se disfarça de zelo. A arrogância silenciosa de quem acredita estar sempre certo. A prepotência camuflada de quem diz: eu já sei, isso não é para mim, essa palavra serve para outro. Davi pede para ser guardado da soberba porque ele entende o perigo que ela representa. A soberba não grita, ela sussurra. Ela entra devagar, se acomoda, e quando se dá conta, já está no trono do coração. E é interessante notar que Davi não pede para que Deus apenas o perdoe da soberba. Ele clama para ser guardado dela. Ou seja, ele reconhece a necessidade de uma proteção contínua, diária, constante. Porque a soberba é traiçoeira. Ela pode surgir no momento em que mais nos sentimos santos. Pode crescer no meio do ministério, da adoração, da liderança, da oração. Pode se esconder atrás de um elogio, de uma conquista, de um dom espiritual. E quando nos domina, perdemos a sensibilidade. Ficamos insensíveis à correção, imunes à mudança, cegos diante do espelho da palavra. Davi diz: então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Esse então não é automático. Ele é fruto de um processo. Um processo de revelação, de humildade, de arrependimento verdadeiro. Ser irrepreensível não significa nunca errar. Significa viver de forma transparente diante de Deus. Significa ter um coração sempre disposto a ouvir, a ajustar, a ser moldado. Significa viver com as janelas da alma abertas, permitindo que a luz da palavra ilumine até os porões mais escondidos. Porque a maior transgressão não é o erro em si, é viver sem reconhecer que precisa ser perdoado. Por fim, Davi faz uma das orações mais bonitas de toda a Escritura: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Essa é uma entrega total, não apenas das ações visíveis, mas dos pensamentos secretos. Não apenas do que dizemos, mas do que pensamos em dizer. Não apenas daquilo que fazemos, mas do que cultivamos no íntimo. Davi está dizendo: Senhor, que o que eu falo e o que eu penso passe pelo teu crivo. Porque é no invisível que a batalha da fé se vence. É no oculto que Deus está mais interessado. E perceba como ele termina esse trecho chamando Deus de rocha e redentor.
Rocha é firmeza, estabilidade, segurança. Redentor é aquele que resgata, que paga o preço, que devolve valor ao que parecia perdido. Davi sabe que, por mais que sua alma seja frágil, ele tem onde se firmar. Ele sabe que, por mais que seus erros o envergonhem, ele tem quem o resgate. Isso não é apenas poesia, é fé em forma de confissão. É esperança que se levanta no meio da sujeira. É amor por um Deus que não apenas aponta o erro, mas oferece restauração. Davi nos mostra que o verdadeiro relacionamento com Deus não se limita à adoração dos lábios, mas mergulha no arrependimento da alma. E agora que Davi abriu o coração, que revelou suas lutas internas, que se despiu da aparência para se vestir de verdade, uma pergunta silenciosa começa a se formar dentro de quem o ouve, de quem ora com ele, de quem lê esse salmo com sinceridade. Como viver uma vida assim, onde a criação fala, a palavra transforma e o coração se mantém limpo? Há um segredo escondido no modo como Davi construiu esse salmo. Uma chave espiritual que conecta céu, palavra e alma. E é justamente essa chave que vai se revelar no próximo passo da nossa oração. Há uma transformação silenciosa que acontece quando o coração encontra o lugar certo para repousar. Não estamos falando apenas de mudar comportamentos, nem de forçar atitudes religiosas. Estamos falando de uma metamorfose interior, que começa quando deixamos de apenas ouvir a palavra de Deus para desejá-la com fome. Uma sede que não se sacia com versículos aleatórios ou frases prontas, mas que arde como fogo no peito, como se cada letra tivesse sido escrita diretamente para nós. Davi experimenta isso de forma tão intensa que no Salmo 19, ele começa a descrever a palavra do Senhor com uma série de imagens que não são só belas, mas profundamente reveladoras. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Presta atenção nessa frase. Ela não diz apenas que a lei corrige, educa ou orienta. Ela diz que restaura. E restaurar não é consertar, é trazer de volta ao original. É como pegar uma peça antiga, desgastada pelo tempo, e devolver a ela o brilho que havia se perdido. A palavra de Deus tem o poder de nos devolver para o lugar onde tudo fazia sentido. Antes da dor, antes das cicatrizes, antes dos traumas que moldaram quem somos. Há um toque divino que nos recria por dentro quando mergulhamos na verdade que emana das Escrituras. Davi sabia disso porque sua própria história foi marcada por recomeços. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Essa parte do Salmo quebra a lógica do mundo, porque na cultura humana, sabedoria está ligada a diplomas, experiência, status, influência. Mas aqui, Davi afirma que os simples, os humildes, os que se reconhecem limitados, os que têm um coração ensinável, esses recebem sabedoria diretamente de Deus. Não é a sabedoria que vem da intelectualidade, mas a que vem da intimidade. Há uma diferença entre saber de Deus e conhecer Deus. Os simples não precisam impressionar ninguém. Eles só precisam ouvir. E a fidelidade do Senhor garante que cada palavra que Ele libera sobre nós carrega propósito, direção e cuidado. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Alegram. Sim, você leu certo. A palavra de Deus não é um peso. Ela não está aqui para aprisionar, limitar ou oprimir. Ela é um farol em meio à tempestade, um caminho seguro em meio à confusão. Quando obedecemos à vontade do Senhor, encontramos liberdade verdadeira, porque a verdadeira prisão não está nas regras, está na alma desgovernada. Davi encontra alegria onde muitos veem apenas obrigação, porque ele não está lendo com os olhos, está lendo com o coração. Ele entendeu que a vontade de Deus não é uma cerca que nos prende, mas um abrigo que nos protege daquilo que não conseguimos ver. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos.
O brilho nos olhos não vem de fora, ele é aceso por dentro, e quando os olhos são iluminados, a visão muda. A gente começa a enxergar com mais profundidade, mais compaixão, mais sabedoria. A palavra de Deus limpa os filtros embaçados da nossa percepção. Ela nos faz enxergar além do aparente, além da dor, além do erro. Ela nos ensina a olhar para os outros como Deus nos olha, com graça e verdade. Há uma luz que invade a escuridão da alma quando nos expomos ao que é puro. Não é um brilho artificial. É uma luz que aquece, que guia, que transforma. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O temor aqui não é medo, mas reverência. É a consciência de que Deus é santo, justo, eterno e que nada escapa dos seus olhos. Esse temor purifica o coração. Ele nos coloca no nosso lugar. Ele nos impede de nos acharmos deuses de nós mesmos. Quando tememos ao Senhor, abrimos mão do controle e descansamos na soberania dele. Esse temor é como um espelho que nos mostra quem realmente somos. E, ao mesmo tempo, como Deus continua nos amando apesar disso. Não é um temor que nos afasta. É um temor que nos aproxima com respeito, com gratidão, com tremor e confiança. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Aqui, Davi está declarando que não há erro no que Deus decide. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando parece injusto aos nossos olhos humanos, os juízos do Senhor carregam uma justiça que transcende o tempo, a cultura, os contextos. É como se Davi estivesse dizendo: eu confio mesmo quando não compreendo. E essa confiança não é cega. É construída ao longo do tempo, na fornalha das provações, na dor da espera, na lágrima do arrependimento. Deus não julga como o homem. Ele vê o que está escondido. Ele conhece o que ninguém conhece. E seus caminhos são sempre melhores, ainda que pareçam difíceis. Mais desejáveis são do que o ouro, mais do que muito ouro refinado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Essa é a parte do salmo que mais revela o coração de Davi. Ele não está apenas exaltando a palavra com a boca. Ele está revelando o quanto ela é preciosa para ele, mais do que riqueza, mais do que conquistas, mais do que qualquer prazer terreno. A palavra é seu tesouro, é seu doce, é sua herança. É a fonte do seu prazer mais profundo. E isso não nasceu da noite para o dia. Foi cultivado em batalhas, em fugas, em cavernas, em noites de angústia, em dias de glória e também em momentos de queda. Davi provou do mel da palavra, mesmo quando o mundo ao redor tinha gosto de fel. A palavra não é apenas um texto sagrado, ela é vida, é alento, é força que se renova. E quanto mais mergulhamos nela, mais ela mergulha em nós. Ela começa a transformar nossos pensamentos, nossas intenções, nossos desejos mais ocultos. Ela nos leva a um ponto onde o que Deus diz pesa mais do que o que sentimos, o que ouvimos, o que o mundo diz. Ela nos reconstrói. E é por isso que Davi conclui dizendo que nela há advertência, mas também grande recompensa. Sim, a palavra nos confronta, mas também nos recompensa com paz, com direção, com presença. E é justamente essa presença que começa a se tornar o maior tesouro. Não o entendimento intelectual das Escrituras, mas a comunhão viva com o Deus que fala através delas. A palavra nos conduz até a presença. Mas e quando essa presença se torna tão real, tão próxima, que a própria alma começa a ansiar por algo mais? É aí que o próximo passo da nossa oração se desenha diante de nós. Quando a palavra de Deus encontra morada no íntimo de uma alma sedenta,
ela não apenas transforma o que está visível, ela penetra nos territórios ocultos, nas sombras silenciosas que moram por trás dos sorrisos forçados, das orações automáticas, dos pensamentos que nem ousamos confessar em voz alta. É nesse espaço secreto onde a religiosidade não entra, mas onde o Espírito sonda, que começa o verdadeiro confronto. E é exatamente para esse ponto que Davi nos conduz nos versículos finais de Salmos 19. Para dentro da consciência, para dentro do nosso próprio abismo, para o território onde mora o pecado oculto. Quem há que possa discernir as próprias faltas? A pergunta de Davi não é retórica, ela é um grito do fundo da alma. Porque há dentro de nós coisas que nem mesmo percebemos, pequenos desvios de intenção, motivações corrompidas, pensamentos que racionalizamos como aceitáveis, há palavras que lançamos como flechas sem pensar, gestos que repetimos por costume, hábitos que escondemos com desculpas. E mesmo assim, aos olhos humanos, seguimos certos, santos, crentes. Mas Davi reconhece, há pecados que não conseguimos enxergar sozinhos. E por isso, ele ora pedindo, absolve-me dos que me são ocultos. Não há orgulho nessa oração. Há urgência, há desespero, há a consciência de que só Deus pode nos revelar aquilo que a nossa própria carne insiste em esconder. Ele continua, também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Olha o peso dessas palavras. Davi não está mais falando apenas de deslizes inconscientes. Agora ele aponta para algo que é sutil, mas destrutivo. A soberba, a vaidade espiritual, a arrogância disfarçada de zelo, o desejo de reconhecimento, de superioridade, de controle. Ele sabe que a soberba não grita, ela sussurra, ela se esconde atrás de boas intenções. Ela se mascara de sabedoria. Mas por dentro ela corrói. E Davi implora, Senhor, me guarda disso, porque ele entende que quando a soberba se assenta no trono da alma, ela começa a ditar as decisões, a contaminar as palavras, a endurecer o coração. E um coração endurecido pode até falar sobre Deus, mas já não o ouve mais. Então serei irrepreensível e ficarei limpo de grande transgressão. Davi não está buscando uma vida perfeita aos olhos humanos. Ele não está preocupado em parecer justo. O que ele deseja é estar limpo diante de Deus, limpo por dentro, livre daquilo que o afasta da presença. Essa pureza não vem de uma vida sem erros, mas de uma vida exposta à luz. Uma vida que se deixa moldar. Uma alma que se ajoelha diante do espelho da palavra e permite que o Espírito Santo varra os cantos mais escuros do ser. Esse tipo de limpeza não acontece com esforço humano. Acontece com rendição, com verdade, com quebrantamento. Então, Davi termina com uma frase que ecoa como música para os céus. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Essa não é só uma declaração poética, é uma oração profunda. Um clamor para que a vida, por inteiro, seja aceita diante de Deus. Para que não haja distância entre o que dizemos e o que pensamos. Para que a boca e o coração andem juntos. Para que o interior seja coerente com o exterior. E, acima de tudo, para que a vida, em sua totalidade, seja um cântico silencioso de adoração. Davi reconhece que não adianta falar bonito se o coração está contaminado. Não adianta conhecer os mandamentos se os pensamentos caminham em direção contrária. Ele quer agradar a Deus, não apenas com seus atos, mas com os seus desejos mais profundos. E é por isso que ele invoca Deus com dois nomes poderosos, Rocha e Redentor. Rocha, porque é firme, imutável, inabalável. Redentor, porque é aquele que resgata, que perdoa, que traz de volta o que estava perdido. Em outras palavras, Davi diz, Senhor,
Eu só posso viver de forma agradável se o Senhor for meu alicerce e meu Salvador. Sem isso, tudo desmorona. Sem isso, até os acertos se tornam ruídos vazios. É nessa profundidade que se encontra o verdadeiro arrependimento. Não o arrependimento que chora no domingo e esquece na segunda, mas o arrependimento que gera transformação, que muda o rumo, que reconstrói o interior, que nos aproxima do coração de Deus, porque só quando reconhecemos a sujeira é que desejamos ser lavados. Só quando sentimos o peso é que clamamos por alívio. Só quando tocamos o fundo do abismo é que estendemos a mão para o Redentor. E é exatamente nesse ponto de rendição, onde não há mais máscaras, onde não há mais justificativas, onde resta apenas um coração nu diante de Deus, que começa o próximo passo da nossa jornada espiritual. Existe um momento na vida espiritual em que o silêncio da alma se transforma na maior forma de reverência. Quando as palavras somem, não por falta do que dizer, mas por uma consciência tão intensa da presença de Deus, que tudo o que resta é contemplação. É nesse estado que somos levados quando mergulhamos, de fato, na profundidade dos versículos finais de Salmos 19. Não mais como leitores apressados, mas como quem senta aos pés do Senhor e decide escutar. Não com os ouvidos externos, mas com o coração inteiro. Porque quando Davi clama que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, ele não está simplesmente fazendo um pedido devocional. Ele está revelando um desejo profundo de alinhamento total. Uma vida onde o falar e o pensar caminham juntos, ambos voltados a agradar a Deus. Há uma diferença gritante entre o que dizemos e o que pensamos. É fácil decorar versículos, cantar louvores, pregar com eloquência, mas o que se passa no nosso coração, no silêncio onde só Deus vê, carrega mais verdade do que qualquer discurso. É ali que habitam as intenções, os conflitos, os desejos não confessados. E Davi nos mostra que é ali que Deus também quer habitar. Não apenas no altar do templo, mas no altar secreto do pensamento. Não apenas nas palavras proferidas, mas nas motivações que brotam do invisível. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, não olhe apenas para o que eu digo. Olha para o que eu penso, para aquilo que o mundo não vê, mas que o Senhor conhece tão bem. Esse nível de entrega exige coragem. Porque abrir o coração para Deus não é só mostrar o que há de bonito, é escancarar o que ainda está em ruínas, é permitir que Ele toque nas áreas não resolvidas, nos traumas antigos, nas culpas mal digeridas, nas memórias que escondemos até de nós mesmos. É nessa exposição voluntária que começa o verdadeiro processo de purificação. Porque Deus não transforma aquilo que fingimos que está bem. Ele transforma o que entregamos de verdade. E quando Davi pede que o meditar do seu coração seja agradável, ele está, na verdade, se rendendo por completo. Ele está dizendo: Senhor, até os meus pensamentos te pertencem, purifica-me também aí. Repare que ele não está buscando apenas aceitação. Ele está buscando agradar. Existe uma diferença sutil, mas poderosa. Ser aceito por Deus é o primeiro passo da salvação. Mas agradar a Deus é fruto de intimidade. É o desejo de quem não quer apenas ser perdoado, mas de quem quer ser parecido com o Pai. É o clamor de quem não se conforma em viver na superfície da fé, mas anseia mergulhar no profundo. E para isso, não basta limpar o exterior. É preciso renovar a mente, alinhar os pensamentos, filtrar as intenções, deixar que o Espírito Santo seja o árbitro entre o que pensamos e o que devemos pensar. Rocha minha e Redentor meu. Essas duas palavras encerram o verso, mas abrem um universo de significado. Quando Davi chama Deus de rocha, ele está reconhecendo a estabilidade que não encontra em si mesmo. Porque por mais que tentemos ser firmes, coerentes, constantes, a verdade é que somos como areia movediça, inconstantes, frágeis, volúveis.
Só Deus é rocha. Só Ele é o lugar onde podemos apoiar nossas decisões sem medo de ruir. Mas Ele também é redentor. Ele não é apenas o alicerce. Ele é aquele que nos resgata quando caímos, que nos busca quando desviamos, que nos reconstrói quando desmoronamos. A junção dessas duas identidades de Deus, firmeza e misericórdia, é o que sustenta a jornada do crente. Um Deus que nos exige pureza, mas que também nos oferece redenção, que nos mostra o caminho, mas que também caminha conosco, que aponta a verdade, mas que também nos envolve com graça, e talvez seja essa consciência que mude tudo, a certeza de que não estamos sozinhos nesse processo, que não precisamos vencer os pensamentos impuros com força própria, que não temos que transformar o coração no braço da carne. Deus não apenas aponta o alvo, Ele nos capacita a atingi-lo. Ele é o Deus que trabalha em nós, mesmo quando não percebemos. O Deus que vigia os pensamentos da madrugada, os suspiros cansados, os medos que abafamos com risadas. Ele vê, Ele sabe, Ele cuida e Ele transforma, lentamente, profundamente, de dentro para fora. É nesse Deus que Davi confia e é nesse Deus que também podemos confiar. Mas essa oração não termina aqui, porque se existe esse desejo de pureza interior, essa entrega sincera de pensamentos e palavras, então há também uma consequência inevitável, uma mudança que vai além do íntimo, algo que começa a transbordar da alma para o mundo ao redor. E é exatamente nesse ponto onde o secreto toca o público, onde o coração moldado por Deus começa a gerar frutos visíveis, que a jornada espiritual alcança seu próximo destino. Senhor, diante da imensidão do Teu amor e da profundidade da Tua palavra, nós nos rendemos. Não com palavras ensaiadas, mas com um coração nu, entregue, despido de pretensões, porque depois de contemplarmos a Tua criação, que proclama a Tua glória, depois de sentirmos o peso doce da Tua lei que restaura a alma, depois de vermos refletido em nós mesmos o quanto ainda carecemos da Tua graça, o que nos resta senão ajoelhar? O que nos sobra senão Te adorar? Neste momento, Senhor, nós silenciamos as vozes externas para escutar o som da Tua presença. Queremos que o Teu Espírito sussurre onde nossos medos gritam, que Tua verdade ecoe onde as mentiras do mundo tentaram fazer morada. Que Teus preceitos, mais doces que o mel, purifiquem nossa boca, corrijam nossos passos, alinhem nossa alma. Que o Teu Espírito percorra os corredores da nossa mente, limpando, renovando, reescrevendo narrativas erradas que alimentamos por tanto tempo. Narrativas que diziam que não éramos bons o suficiente, que não éramos dignos, que não seríamos perdoados. Mas o Teu amor veio e desmentiu tudo isso. O Teu amor venceu cada acusação. Hoje, Pai, não queremos apenas Te ouvir com os ouvidos, queremos Te perceber com todo o nosso ser. Que as palavras da nossa boca não sejam mais vazias, que o meditar do nosso coração não seja mais distraído, nem contaminado por orgulho, inveja ou temor. Que sejamos inteiros diante de Ti, que o oculto da nossa alma seja iluminado pela Tua luz, que os pecados escondidos não nos consumam mais. Revela, Senhor, purifica, restaura. Tu és a nossa rocha. Em Ti não há sombra de variação. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando tudo ao redor desaba, Tu permaneces. Quando todos se calam, Tu falas. Quando tudo em nós quer desistir, Tu nos levantas com Teu braço forte. Tu és nosso Redentor. O preço foi pago. A cruz está vazia. O sangue foi derramado. A salvação nos foi dada. E por mais que tentemos compreender essa graça, ela nos escapa pelos dedos, não por ser confusa, mas por ser grande demais para caber em lógica humana. É amor demais. É perdão demais. É bondade demais. E é nosso, é real, é Teu presente para nós. Senhor, que a partir deste momento possamos viver com a consciência de que cada pensamento importa,
Cada palavra tem peso, cada atitude tem valor. Que sejamos testemunhas vivas da tua santidade. Que a criação continue gritando a tua existência e que nós sejamos parte desse coral divino. Que sejamos vozes que anunciam, passos que conduzem, corações que abrigam a tua presença. Porque mais do que saber que tu existes, queremos viver como quem te conhece. Mais do que entender teus mandamentos, queremos desejá-los como um sedento deseja água pura. Então, Deus, ouve a nossa oração. Acolhe o nosso clamor. Que esta não seja apenas mais uma conversa espiritual, mas um marco, um antes e depois. Que hoje, agora, algo mude dentro de nós. Algo se alinhe, se restabeleça, se renove. Que o teu Espírito testifique em nosso interior que somos teus, que pertencemos a ti. Que a nossa vida está em tuas mãos e que a cada novo dia possamos te buscar com mais sede, te servir com mais amor, te adorar com mais verdade. E se por algum momento tropeçarmos de novo, porque ainda somos frágeis, ainda somos humanos, que a lembrança dessa oração nos abrace como um lembrete. Deus não desistiu de nós. Deus ainda é nossa rocha. Deus ainda é nosso Redentor. E Ele permanece conosco até o fim. Amém. Deus tem algo para falar ao seu coração hoje. Nada acontece por acaso. E se você está aqui, é porque Ele preparou este momento para fortalecer a sua fé. Ele conhece suas dores, suas lutas e também os sonhos que estão dentro de você. Não importa o tamanho do desafio que você está enfrentando, Deus continua no controle. Agradeça a Ele por mais um dia, confie nos planos dEle e nunca deixe de orar. Porque a resposta que você espera pode estar mais perto do que imagina. Se essa oração tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e se inscreva no canal para continuar recebendo orações que fortalecem a sua fé. Juntos, vamos buscar a presença de Deus e viver os milagres que Ele tem para nós.